você, estamos de volta essa semana com mais um programa Bom Dia, Bom Jesus. Nós tivemos aí um período de férias, um período de descanso, relembrando os primeiros programas lá da Rede Bom Jesus, aqui o nosso programa Bom Dia, Bom Jesus, com reprises para vocês. Nós agradecemos aí a sua companhia e compreensão desse período de férias, mas nós voltamos agora no mês de outubro, trazendo o tema A Igreja é Missão. E eu cumprimento aqui Padre José Vicente, ótimo dia, tudo bem com as férias, descansou um pouco? Seja bem-vindo ao programa Bom Dia, Bom Jesus, retomando aqui os nossos trabalhos. Um ótimo dia, Valquíria, ótimo dia, querido irmão, querida irmã. É uma alegria esse retorno depois de um longo período, depois da festa do Bom Jesus, da novena e festa, e que foi prolongada até o meado de agosto e depois também na minha saída de férias. Mas agora estamos de volta e é um prazer estar aqui com você. Prazer estar com o senhor novamente, conversar um pouco sobre missão, né? A igreja é missão, que é o tema dessa semana. E eu gostaria de iniciar o programa com a passagem bíblica que o senhor separou pra gente, esse momento que a gente abre o nosso coração para ouvir a palavra de Deus e para nos preparar para conversar sobre o nosso tema e viver melhor o nosso dia, a nossa semana, que é a proposta desse programa, trazer aí uma conversa bacana, reflexiva e que traz aí para a nossa vida uma mensagem especial. Muito bem, então vamos começando aqui com o Ato dos Apóstolos, esse escrito de Lucas tão importante que narra realmente a vida nascente da igreja, o testemunho dos primeiros cristãos. Nós já vamos começando então no capítulo 1 do Ato dos Apóstolos, no versículo 6. Na passagem onde Jesus volta então para o céu, e na sua volta para o céu, ele envia os discípulos então a serem missionários, né? E de fazei todos discípulos meus em todas as gentes, em todos os povos. Então esse é o grande pedido do Senhor. Então na sua volta aos céus, ele deixa essa recomendação aos discípulos. Ora, aqueles que estavam com ele perguntavam-lhe: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? E Jesus respondeu-lhes: Não vos compete saber os tempos ou momentos que o Pai reservou em sua autoridade. Mas recebereis a força do Espírito Santo que virá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria, até os confins da terra. Então vejam que Jesus subindo aos céus, os discípulos ficam encantados e maravilhados com essa questão e pede de Jesus se é esse o momento em que vai restaurar então todas as coisas. E Jesus diz que não compete a eles, então cabe somente ao Pai, então o momento e a hora. Que ele está indo aos céus, mas que vai enviar o Espírito Santo que dá força, entendimento, compreensão para a ação dos discípulos, e que eles deverão ser testemunhas, então, do Cristo em todos os tempos, em todos os lugares, até os confins dos tempos. Então esse é o recado que Jesus diz: agora vocês serão as minhas testemunhas, agora vocês vão fazer o que eu fiz e vão então ser a minha mensagem até o final dos tempos. E com essa mensagem, com esse tema, nós iniciamos aqui o programa Bom Dia, Bom Jesus, recebendo aqui o Cauã, mais uma vez aqui com a gente no programa Bom Dia, Bom Jesus. Já participou com a gente há quase um ano atrás, no início aí do nosso programa. Bem-vindo novamente, obrigado pela sua presença. E fala um pouquinho pra gente de onde você é e a sua trajetória e um pouquinho da sua história com a música e como você se sente estando aqui novamente. Primeiramente, bom dia, Valquíria, bom dia ao padre e a todos que estão nos acompanhando. Eu sou aqui de Tremembé mesmo, né, nascido e criado, frequento aqui a Basílica do Senhor Bom Jesus, né, e é uma alegria estar aqui com vocês novamente, né, mais uma vez obrigado pelo convite,
E minha história na música começou há pouco tempo, né? E eu já vim lançando algumas músicas, né, autorais. Para quem quiser me seguir lá nas redes sociais, é Cauã Lemes, né? Tá aparecendo aí na tela para você. E mais uma vez agradeço o convite por estar aqui com vocês. Nós que agradecemos a sua presença, a sua companhia. E para animar o nosso programa e iniciar aqui o nosso dia, vamos ouvir o que você preparou pra gente. Vamos lá. Obrigado, Cauã, pela música que você apresentou aqui pra gente, para iluminar um pouco a nossa reflexão de hoje, Padre José Vicente. A igreja é missão. E o senhor leu aí no começo do programa o trecho do Atos dos Apóstolos, né? E que fala exatamente quando Jesus fala, né? Sereis minhas testemunhas. Esta última conversa aí de Jesus com seus discípulos. Como que essa conversa, essas palavras de Jesus, nós podemos tomar ela para a nossa vida, né? Para sermos também discípulos. Valquíria, pelo batismo, todos nós nos tornamos discípulos missionários do Senhor. O primeiro missionário é Jesus. O primeiro, então quem envia é o Pai, quem envia é o próprio Deus, Ele é quem envia. E Jesus então se torna o primeiro enviado, o primeiro missionário que vem habitar a nossa realidade humana, vem habitar a nossa terra, né? E trazer a mensagem do Pai. Portanto, que ele, né, nas suas mensagens diz, né, quem me vê, vê o Pai. Eu vim para fazer a vontade do Pai, né? Eu vim anunciar então as verdades do Pai. E Jesus então traz essa mensagem de fé, né, e de amor, então vinda do Pai. Ele é o próprio Pai, o próprio Deus, então presente. Mas ele é o primeiro missionário. Quando ele realiza a sua missão, ele volta então ao Pai. E ao voltar ao Pai, ele nos dá então nos deixa, né, nos envia, vamos dizer assim, nos envia para sermos também realizadores então da sua missão. Ele realiza a missão do Pai e nós agora realizamos a missão de Cristo. E portanto cabe a nós fazermos então, ou melhor, cabe a nós sermos então o testemunho das verdades anunciadas por Cristo a todas as gentes e todos os povos.
Cabe a nós, então, fazer o que ele fez. E ser testemunha não é só dizer, né? Então, é ser. Mais do que fazer, é ser. Então, ser testemunha. Hoje, o mundo precisa muito mais de exemplos, muito mais de ação do que de palavras. É claro que a ação é acompanhada de palavras, e a palavra é sempre testemunha a ação. Então, uma caminha junta com a outra. Não é impossível ação sem, então, a palavra, e a palavra sem ação. Bom, nós estamos refletindo aqui sobre o tema das missões, né? Sobre o tema da missão, né? Ser missionário, a igreja é missão. Esse mês de outubro é o mês missionário, né? O mês das missões. Nós iniciamos o mês com a padroeira das missões, né? Santa Teresinha, e por isso nós estamos falando sobre nós cristãos, nós fiéis, nós, o povo de Deus, sermos também esses missionários. E o senhor falava aí, então, sobre ser missionário com a vida, né? Sobre ser testemunha mesmo com a vida, não necessariamente com as palavras. E num exemplo prático ou no dia a dia, como nós podemos dar esse testemunho, padre? Valquíria, seguindo o exemplo de Jesus, né? Que vai falar do Pai e vai agir e fazer segundo o que ele proclama, o que ele diz, né? Então nós também somos chamados a assumir em nós, a assimilar em nós a ação do Cristo. Então, fazer e ser como Cristo foi, né? Então, agindo como Ele. Por isso que muito mais do que fazer é ser, né? Então, é ser como Cristo mesmo. E sendo como Cristo, então a gente vai assimilando o seu fazer, e vamos assimilando o seu ser, e vamos assimilando também as suas palavras. E quando isso está assimilado em nós, é claro que não precisa muito esforço, porque tudo que fazemos, tudo que falamos, vai refletir aquilo que Deus é. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre esse testemunho pela palavra, né? Sobre também ouvir a palavra e colocar ela ali na nossa vida. Mas nós vamos fazer uma rápida pausa aqui para o programa Bom Jesus, tomar uma água, e a gente já volta. Mas para essa pausa, a gente vai fazer aqui o intervalo com música. Nós vamos fazer um intervalo aqui com o Cauã cantando pra gente. Todos os dias, o Santuário Basílica do Senhor Bom Jesus de Tremembé celebra a Santa Eucaristia. Venha encontrar-se com Jesus na Sagrada Comunhão, todos os dias às 3 horas da tarde, com transmissão pela Rede Bom Jesus. Aos domingos, as missas presenciais acontecem às 6h30, 8h30 e 10h30 da manhã. À tarde, às 3 e às 6 horas, e ainda às 8 horas da noite. Venha viver a sua fé e renovar a aliança com Cristo Jesus. Evangelizar é comunicar a boa nova. Rede Bom Jesus, viva a evangelização!
voltando para a gente mais um pouco aqui no Bom Dia, Bom Jesus, que traz o tema de hoje, Igreja é Missão. E a nossa conversa no bloco anterior, Padre, falava sobre dar o testemunho com a vida, né? Com as ações, com o agir. Mas também é importante falar sobre ser testemunhas de Cristo nas palavras, né? Ouvindo a palavra de Deus, nós podemos aprender e dar o nosso testemunho. E nas palavras de Cristo, sereis minhas testemunhas, está no plural, né? Então, por que nós podemos falar que a missão do cristão não é individual, né? Junto ali, ouvindo a palavra de Deus, como podemos dar testemunho coletivamente? Valquíria, a missão não é individual, a missão é coletiva, né? A missão não é do indivíduo, da pessoa que se intitula ou se acha, né, como missionário. A missão é da igreja. Então, portanto, Jesus, ao envia os discípulos, ele escolhe 12, ele forma uma comunidade, depois encaminha e envia esses 12. Num certo momento da missão, Jesus envia também os seus discípulos 2 a 2, nunca sozinho, nunca isolado, 2 a 2 em missão, para então anunciar, pregar e proclamar. Então a missão, ela é da igreja, não é, vamos dizer que ela é coletiva, né? Ela é da igreja. Então a igreja é quem envia os seus missionários. Então essa missão é da igreja, porque Cristo dá a missão à igreja. A igreja que recebe a missão de Cristo. E a igreja, então, envia os seus para anunciar sempre em nome de Cristo, né? Porque a igreja, ela faz e realiza sempre em nome de Cristo, nunca sozinha. Bom, nós estamos refletindo aqui o mês missionário, na Igreja é Missão. Nós estamos conversando hoje sobre uma primeira parte da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões, que é ainda no final do mês. E o Papa fala em sua mensagem sobre ter coragem para testemunhar Cristo com palavras e obras. Como é que a gente analisa isso e vê isso no nosso dia a dia, no nosso agir? Palavras e obras. Palavras e obras, nós já mencionávamos isso no início da nossa conversa. Não tem a nossa fé, né, a nossa proclamação de fé, o nosso acreditar, o nosso crer, é sempre acompanhado de gestos, né, de gestos concretos, é claro. Então, de obras, né? Então, se a gente diz que ama o irmão, isso tem que ficar claro que a gente ama o irmão com gestos, né? Então, não é só apenas de palavras. Então, se o irmão precisa da minha mão estendida, então eu preciso estendê-la. Então, quando eu digo que eu amo, então eu estendo a minha mão, né? Seja ele qual serviço o irmão precisa. Pode ser um prato de comida, pode ser, né, uma visita então cordial a um enfermo, a um doente, um banho, né, então um enfermo, a um doente. Então assim é que a gente vai gesticulando o amor e a fé, então, que nós temos em Deus. Nunca. Então, dizer sem ação, dizer sem falar sem. Nós temos uma passagem em Lucas que diz: não são aqueles que dizem Senhor, Senhor, que entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do Pai. Então, não é só falar, tem que fazer a vontade do Pai. Muito bem, e nós estamos nos encaminhando aqui já para o final do programa. E eu convido você a acompanhar o próximo programa já na semana que vem, que volta a falar do tema da missão, mais uma segunda parte aí da mensagem do Papa Francisco para esse Dia Mundial das Missões e refletindo aí sobre o nosso papel de missionário mesmo. E vamos então nos preparar para a oração do dia, a oração que, é claro, tem
como intenção você aí que é dizimista aqui na Paróquia Bom Jesus de Tremembé, aniversariante da semana, nós rezamos por você também. Rezamos pela Ana Alice, pela Aparecida de Almeida, pelo João do Prado Neto, pela Geralda dos Prazeres, a Fabiana Helena, a Margarida de Fátima, o Douglas Adriano, a Maria de Lourdes Borges, a Tereza do Carmo, a Marina Cardoso, a Jordane, também rezamos por Jordane da Cruz, a Silvana Aparecida, Vera Lúcia Saldanha, Luísa Gobo e também pela Fátima Gabriela de Oliveira. Parabéns para vocês, é um prazer rezar e lembrar de vocês nessa oração do dia. Nós vamos rezar junto com o Padre José Vicente agora a nossa oração para iniciar também aqui a nossa semana pedindo as bênçãos e rezando pela sua vida, pelo seu aniversário e por todos vocês que nos acompanham em casa. Como que nós podemos, então, realizar em obras, né? Não só em palavras, mas também em obras, a missão? O ser dizimista é uma forma. Todos os dizimistas realizam, não só proclamam com o coração, né, que realmente ama a Deus e que ama a igreja, e professam a sua fé, mas também gesticulam com a entrega do dízimo mensalmente. Então é uma forma também, né, com obras, né, de então provar e testemunhar a sua fé. E aqui nós queremos rezar por você, então, dizimista, e por todos os batizados, sobretudo que esse mês tão especial, que é o mês então dedicado às missões, recordando que somos todos missionários pelo batismo. Por isso, então, rezo por você e por toda a igreja. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ajudai-nos a viver neste ano jubilar missionário, a assumir e a revigorar a nossa vocação cristã de discípulos missionários, sendo igreja sinodal em estado permanente de missão até os confins do mundo. E pela força do Espírito Santo, sejamos as vossas testemunhas no anúncio, na oração e na doação da própria vida, principalmente nos ambientes humanos, culturais, religiosos e geográficos, ainda alheios ao Evangelho. Maria, Rainha das Missões, rogai por nós. Amém. Vamos então pedir ao Padre José Vicente a bênção para encerrarmos o nosso programa, agradecendo a sua companhia aqui, Padre José Vicente. Já agradeço a conversa de hoje, a mensagem de hoje, e eu espero que o nosso dia, a nossa semana e o nosso mês missionário seja de realizações, com palavras e obras. Verdade. Agradeço também a todos que nos acolhem em suas casas, estão com a palavra, você que abre a sua casa e o seu coração para também refletir conosco. E esse mês vai ser um mês, então, realmente de uma espiritualidade missionária. Somos convocados, então, a rezar pelas missões e rezar, então, pelas missões com o Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, então, Padre José Vicente. Semana que vem estamos de volta aqui no Bom Dia, Bom Jesus. Eu agradeço você aí de casa também pela companhia. Semana que vem tem mais programa novo aqui na Rede Bom Jesus. Fiquem ligadinhos, deixem aí o seu recado, a sua mensagem, o seu comentário e não esqueça de ativar aí as notificações do nosso canal para você receber sempre o aviso de quando sai um vídeo novo por aqui. A gente fica por aqui com Bom Dia, Bom Jesus, mas semana que vem tem mais. Um abraço a todos e eu agradeço aqui o Cauã, que veio cantar com a gente. Ótimo dia para você e fique à vontade para encerrar o nosso programa com música.
Amém.